Só existe uma forma de salvar o Brasil, que é a democracia. Bom, uma das pessoas em quem eu acredito e que acredita no Brasil, com certeza é o senador Álvaro Dias, uma das pessoas que eu tenho um grande respeito, admiração e carinho, e que a gente recebe mais uma vez aqui no Manhã Bandeirantes. Senador, primeiro é sobre isso, né? Qual é a sua perspectiva das eleições no Brasil? O senhor perdeu um quadro importante, o senhor tinha dado a oportunidade do Moro ser um dos candidatos à presidência do Brasil. Ele não acreditou nele mesmo e acabou ficando pelo caminho como candidato a presidente. Seria um bom quadro? Não sei, mesmo porque eu não tenho muita admiração por ele, mas era um quadro que disputaria com certeza as eleições, talvez com terceira via. Ele jogou isso fora, trocou por 30 moedas de prata. O senhor como é que analisa o quadro eleitoral brasileiro? Bom dia, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui, senador. Bom dia, Tatiana. Obrigado pelas palavras generosas, né, de estímulo. Nessa hora, elas são fundamentais, porque o desestímulo é a regra, não é? Nós vivemos aí numa selva, a selva da política, né? Um chão minado de incompreensões, de injustiças, de inversão de valores, né? E, sobretudo, num momento como você bem relata, né? De ódio à esquerda, ódio à direita, ódio ao centro, o ódio matando a inteligência, né? Porque o ódio anula a capacidade de refletir, de pensar e de decidir, né? O ódio leva ao desastre. O ódio leva à derrota, sempre, né? Mas quem perde é o país que perde, é a democracia, é o povo brasileiro. Então fica a impressão que não existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. O confronto é estabelecido, há uma consagração desse confronto. Ele se deu com muita clareza em 2018 e hoje se repete, não é? Não há como não enxergar isso que está ocorrendo no Brasil, essa consolidação do confronto entre extrema esquerda e extrema direita, que é ruim para o país, é ruim para a democracia, é ruim para todos nós, não é? E fica essa busca de nomes, terceira via, centro democrático. Na verdade, aí também há uma inversão de prioridade, porque a prioridade seria o projeto de nação, e o que se estabelece é um projeto de poder. Se nós colocássemos à frente dos nomes um projeto de nação, certamente estabeleceríamos a convergência. É impossível estabelecer a convergência sem determinar o rumo, sem fixar o objetivo, sem desenhar o tal projeto de nação que eu chamava em 2018 de refundação da República, e ninguém quis ouvir do que se tratava, não é? Então, veja, Datena, são sombrias as perspectivas, né, em relação a esse pleito. Não há nenhuma criatividade. Nós, eu, você e tantos outros senadores, como meu amigo Cajuru, como meu amigo Lazier, como meu amigo Oiovis, Flávio Arnes, Regufe, Stevenson, Girão, nós propugnamos pela mudança de um sistema, não é? Nós queremos mudar esse sistema, porque com esse sistema nós não vamos chegar a lugar algum. Você pode ter 1000 propostas, como você disse há pouco, sobre saúde, sobre educação, sobre política tributária, mas se você mantém esse sistema, ele destrói todas as expectativas e esperanças da população. Então, o que eu poderia dizer nesse cenário, Datena, para encurtar aí a resposta à sua primeira indagação, é que nós somos vítimas, quase sempre, dos equívocos que cometemos ao escolher. Porque, de modo geral, a maioria esmagadora da população se encanta com os animadores de auditório, com os mistificadores, com os vendedores de ilusão, que aparecem na campanha eleitoral e se apresentam
exatamente como o oposto do que sempre foram. Então, a prática é uma, o discurso é outro. Então, é preciso, nesse cenário de busca, raciocinar sobre o que é importante para o país, mas buscar artífice para a mudança naqueles que realmente tiveram comportamento, desempenho, postura, e não apenas naqueles que aparecem durante a campanha eleitoral como vendedores de ilusões. Senão nós continuaremos sendo vítimas dos equívocos que cometemos ao escolher. Tem razão. Como é que o senhor classifica o Moro como escolha do seu partido dentro do que o senhor acabou de dizer? Pois é, o Datena, eu procuro ser coerente na atividade pública e não posso, de forma alguma, de uma hora para outra, mudar a minha opinião, não é? Eu considero o Moro um ícone no combate à corrupção no país. Ele desenvolveu um trabalho extraordinário como magistrado, à frente de um computador, redigindo sentenças de condenação de corruptos. Ele prestou um grande serviço ao país. Ou seja, ele ressuscitou a esperança de uma nova justiça, já que a justiça no país, para todos nós, isso estava embutido no inconsciente coletivo, não é? A justiça alcançava apenas os pobres. E os tubarões, os ricos, os barões da corrupção viviam a liberdade plena. Mudou isso com a caneta do Sérgio Moro, juiz em Curitiba. Então, isso não se apaga. Nós não podemos ignorar isto, não é? Com equívocos aqui, equívocos ali, mas no conjunto da obra, ele prestou um grande serviço ao país. Fez com que a população voltasse a acreditar numa nova justiça. E agora nós estamos vivendo todos esses retrocessos, não é sobre isso que você indaga, é sobre a disputa eleitoral. Mas aí é uma grande diferença, a atuação do Moro na justiça e a atuação dele na política. É aí que vem aquela resposta das pesquisas de opinião pública que foram feitas, inclusive em 2018, o eleitor dizia, como exigência, experiência política para dirigir um país conturbado como o nosso, com tanta complexidade, não é? Com conflitos e confrontos, com essa beligerância política, né? Essa efervescência permanente, alimentada pelo ódio de uns contra os outros, não é? Há necessidade de enorme experiência política. Então é evidente que aí nós tivemos, infelizmente, a aposta que fizemos acabou não dando certo, nós estamos verificando, mas isso não desmerece a figura do juiz Sérgio Moro. Não houve na política o mesmo desempenho, né? É uma atividade mais complexa, certamente, e é aqueles que são habilitados para a política e aqueles que não são habilitados para a política. Essa é uma realidade. Eu não quero dizer que ele não seja habilitado para a política, talvez ele esteja buscando o melhor caminho, uma estrutura mais adequada, se identificando mais com aquelas pessoas do que com estas. Então, é uma busca. Para quem é principiante na política, certamente há que se considerar a hipótese de alguns equívocos. Houve um erro, sim, nessa movimentação inicial na política e certamente isso é a consequência disso é exatamente o momento que se vive agora, não é? Nós não temos um nome, ainda não temos um nome para uma convergência da chamada terceira via. Eu, inclusive, Datena, defendi que o meu partido não participasse disso, não participasse destas negociações da chamada terceira via, porque, sinceramente, eu vejo muita lambança de um e de outro e
e, na verdade, sem o projeto de nação à frente dos nomes, fica muito difícil. Cada um quer que a convergência se dê em torno do seu nome e não de um projeto importante para o país. É por essa razão que eu sugeri que o meu partido não participasse dessas tratativas da terceira via, aguardasse esse movimento, esperasse a solução que apresentarão e depois, então, o nosso partido deverá se reunir para decidir o seu caminho. Pode ser o seu nome apresentado pelo seu partido, que o senhor tem tamanho para representar o seu partido como candidato a presidente da República. Me permita duas colocações. Primeiro, sobre o sujeito ter que ter experiência como político. O Brasil está na mão de políticos profissionais há muito tempo. Está na mão do Lula, está na mão do Bolsonaro, está na mão desses caras que vem, o Collor, que vem de família política, o Temer, que é um animal político por natureza, o Sarney. O Brasil foi governado até agora, à exceção da presidente Dilma, que teve uma militância política enorme, mas não tinha experiência de cargo, mas foi governado até agora pelos chamados políticos profissionais. O Bolsonaro tem 38 anos, 39, 40 anos de parlamento. O Lula tem quantos anos? Eu vou te falar do Lula desde que eu era pequenininho, isso faz tempo. Então, com os políticos profissionais, o Brasil afundou até hoje. Me parece que a falta de experiência política signifique muita coisa desse aspecto, não. Eu entendi o que o senhor quis dizer com o Moro, porque acontece muito comigo também. Você não sabe, de repente, como agir friamente diante de uma mudança no tabuleiro político. Quem não é político, quem não está na política, não sabe, às vezes, se mexer e toma decisões precipitadas. Isso é verdade. Esse aspecto o senhor tem razão. Mas o Brasil vem sendo governado por políticos profissionais há muito tempo e o Brasil está na situação lamentável em que está, exatamente porque os políticos profissionais não deram conta do recado. Pelo contrário, afundaram o Brasil e alguns, segundo dizem, não se pode provar mais nada, roubaram. Nesse aspecto, o juiz Moro foi mesmo esse paladino da justiça ou o Supremo está certo quando diz que o julgamento que ele fez do Lula foi um julgamento suspeito e com base em jurisprudência formada da suspeição do julgamento do Lula por parte do Moro, que foi aceitar logo depois um convite do presidente Jair Bolsonaro para ser ministro, ele, ao contrário de colaborar para combater a corrupção, ele praticamente indultou muita gente que devia estar na cadeia nesse momento. Essa é a impressão que fica. Sobre essas duas colocações, o que o senhor tem a dizer, senador? E se o senhor será candidato pelo seu país, porque tem tamanho para isso e condição para isso. Pelo seu partido, o Podemos tem tamanho e condição para isso. Eu acho que tem e tenho, pela sua história, certeza que tem. Olha, Datena, parece contraditório, né, o que eu afirmei, e não é contraditório também o que você afirmou, não é? Quando a gente fala em experiência e o resultado é negativo, né? Eles chegam exatamente porque possuem a experiência para chegar, e chegam ao poder. E não dão conta do recado, talvez, porque entre os experientes, não eram os melhores que deveriam ser escolhidos. Se você chega, por exemplo, lá em 89, veja que candidatos tínhamos, não é? Em 89 nós tínhamos o Ulisses Guimarães, tínhamos o Leonel Brizola, tínhamos o Aureliano Chaves, e quem se elegeu foi exatamente o Collor, né? Agora, em 2018, tínhamos também uma pleiade de nomes de políticos experientes e com comportamentos diferentes, não é? Mas a escolha recaiu sobre Bolsonaro e o povo é soberano, nós temos que respeitar. O que eu considero fundamental, além da experiência, é a coragem para mudar. Não resolve ser experiência e não ter coragem para mudar, né? Você vale-se da experiência para ganhar a eleição, mas depois, por falta de coragem,
não promove mudanças e mantém esse sistema. Eu dizia em 2018, Datena, na primeira semana há que se colocar sobre a mesa do Congresso as principais reformas. A reforma política, a reforma administrativa, que é claro, com um enfoque especial na questão fiscal, não é? A reforma previdenciária e a reforma tributária, as fundamentais reformas para recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento. Mas isso não se fez. Quando se chega ao poder e não se demonstra coragem para mudar, de nada adianta a experiência, e é o que vem ocorrendo. Evidentemente, sem a experiência você chega, e se chega sem experiência também, você não tem os instrumentos adequados para a condução do processo. Nesse sistema presidencialista, Datena, você sabe que sem um presidente da República mudancista, com coragem para enfrentar os desafios, promover mudanças, com capacidade de articulação política, com capacidade de comunicação para conquistar o apoio popular, que eu digo sempre, o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Se você conquista a opinião pública, você conquista o Congresso. E você não precisa tomar lá da cá. Então, essas reformas essenciais, a redução do número de partidos representados no Congresso, a redução do número de parlamentares representados no Congresso, tudo isso é fundamental. A mudança do modelo de escolha dos ministros, dos tribunais superiores, tudo isso é essencial e faz parte daquilo que eu chamo de refundação da República. A outra indagação que você faz sobre o desempenho do juiz Sérgio Moro. E vai ser a última pergunta do Moro. Vai ser a última pergunta, porque a pauta inteira que me mandaram aqui é sobre o Moro. Eu não quero saber do Moro. Só vou fazer essa última indagação, que eu acho que é importante. Eu vou dispensar todas as outras perguntas que tem aqui sobre o Moro, porque a pergunta que eu fiz do Moro eu já fiz. E acabou. Vou dispensar as outras aqui. Isso aqui eu não tô querendo discutir, nem meter o pau no Sérgio Moro, que eu já tinha que falar, eu já falei. E o senhor mantém a sua flegmática condição de caráter. A partir do momento que o senhor tomou uma decisão, escolheu o cara para o seu partido, não interessa que ele saiu, o senhor não tem, pelo que eu já vi, interesse nenhum em desmerecê-lo. Então por que eu vou ficar perguntando aqui? Não é interesse nem meu em saber e nem do senhor em atacá-lo. Já percebi isso e já deveria saber. É que 90% da pauta sobre isso eu já derrubei. Então é só sobre a última pergunta mesmo, que é uma dúvida que todos nós temos, uma vez que o Supremo diz que o Moro foi suspeito no julgamento incestuoso que ele teria feito com o presidente Lula. Bem, Datena, você tem razão. Eu não posso, de forma alguma, desqualificar alguém que prestou um serviço inestimável ao país, que desaparelhou uma estrutura criminosa, que enfrentou uma organização criminosa que assaltou o país. Eu não posso ignorar esses feitos, não é? Por isso eu tenho razões para aplaudi-lo. As críticas eu as deixo para um plano muito secundário, muito distante da realidade do nosso país. Em relação ao desempenho e esse comportamento do Supremo Tribunal Federal, suspeito, me perdoe, são os ministros do Supremo. Eu não digo que o Supremo Tribunal Federal é suspeito, porque é uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático. Nós temos que condenar, eventualmente, aqueles que a integram. Aqueles que integram essa instituição são passageiros, são episódicos, são circunstanciais, são substituíveis. A instituição não, ela é permanente, ela é definitiva, ela é insubstituível e tem que ser preservada, porque é fundamental, eu repito, a democracia. Mas os ministros que a integram, sim, podem ser colocados sob suspeição porque apadrinhados. Eles foram nomeados politicamente. É por isso que eu defendo a substituição desse modelo de escolha. Ao invés do apadrinhamento da indicação política,
a meritocracia, o talento, o mérito, o preparo, a qualificação técnica para o exercício da função. Essa mudança é essencial para eliminar a suspeição que permanece sempre, que perdura, que é prevalente. A cada passo, qualquer decisão, por mais correta que seja juridicamente, ela é colocada sob suspeição quando envolve um agente público, porque houve uma indicação política. Quando, por exemplo, Alexandre de Moraes defende o indulto do presidente Michel Temer, concedido pelo presidente Michel Temer, o faz porque foi ministro da Justiça de Michel Temer e foi nomeado para o Supremo por Michel Temer. E agora, quando Bolsonaro concede o indulto, a condenação do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro, e isso, evidentemente, fica sob suspeição. Para eliminar a suspeição, nós temos que mudar o sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores do país. Então, o Supremo Tribunal Federal mudou convicção em relação à prisão em segunda instância, eram favoráveis a ministros que eram favoráveis à prisão em segunda instância, repentinamente alteraram a jurisprudência porque mudaram de convicção. Obviamente, por quê? Porque a indicação política prevaleceu e fez com que os apadrinhados se lembrassem do benefício recebido do seu padrinho. E o objetivo era, obviamente, tornar elegível o ex-presidente Lula. Então, a prisão em segunda instância deixou de existir. Aliás, vamos dizer, dos 193 países que integram a ONU, apenas o Brasil não prende em primeira ou segunda instância. Então, nós estamos agarrados ao atraso, nós estamos abraçados ao retrocesso. E isso tudo se fez em nome de uma única pessoa e, obviamente, com os desdobramentos que beneficiam outras pessoas. E aí a população desacredita novamente da justiça, porque acreditou quando os barões da corrupção foram presos e passa a desacreditar quando, repentinamente, eles são liberados, eles são libertos. Então, quem é suspeito? O juiz de primeira instância, que passou num concurso pelo seu preparo, pela sua qualificação, que não foi indicado por nenhum político ou o ministro do Supremo Tribunal Federal. E que suspeição é essa que aparece só 6, 7 anos depois? Quantos julgamentos ocorreram nesse período? Não é? Quantas pessoas foram condenadas em primeira, em segunda instância, passando pela terceira e chegando até a quarta instância em alguns recursos conhecidos? Não é? Então, como, depois de 6, 7 anos, aí se alega uma suspeição para anular sentenças, considerando que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar atos praticados além da Petrobras, foram praticados no contexto da Petrobras e além da Petrobras. Enfim, fica difícil, né? Fica difícil defender essa tese que o juiz era o suspeito e não os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu aproveito, Datena, para corrigir certas injustiças que são cometidas contra senadores. Eu não diria todos os senadores, mas quando ocorre um fato como esse, dizia o Senado. O que o Senado faz? É como se o Senado tivesse o poder de interferir em toda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se há um equívoco no Supremo Tribunal Federal, cobram dos senadores. Olha, nós tivemos lá no Senado, Muda Senado, quisemos instalar a CPI Lava Toga, nós defendemos impeachment de ministros propostos, por exemplo, por esse notável jurista Modesto Carvalhosa ou pela Janaína Pascoal, juristas que redigiram Miguel Reale Júnior, né? Miguel Reale Filho, enfim. Nós tivemos posição afirmativa em relação às aspirações da sociedade no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas não podemos ser responsabilizados quando não tivermos êxito, porque não somos a maioria, porque somos a minoria. Então, é preciso separar o joio do trigo, é preciso valorizar aqueles
que agem com afirmação. E, é claro, o Datena, você sabe disso, que a generalização é burra, não é? Mas ela desestimula demais. Nós chegamos muitas vezes a querer jogar toalha, porque começamos a imaginar que não vale a pena essa luta, esse denodo, né? Essa determinação, essa resistência, mas é preciso dizer, não transfiram responsabilidades. O que é de responsabilidade do presidente da República deve-se cobrar dele, o que é do Supremo Tribunal Federal deve-se cobrar dele, o que é do Congresso deve-se cobrar dele, o que é do presidente da Câmara deve-se cobrar dele, o que é do presidente do Senado deve-se cobrar dele, e não de todos os senadores nesta hora, porque existem prerrogativas que são intransferíveis. A prerrogativa, por exemplo, de instaurar um processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é única e exclusivamente do presidente do Senado. Não cabe a qualquer senador esta providência. O que nos cabe senador, e as sabatinas? E as sabatinas? Porque os ministros, antes de chegar ao Ministério, ao Supremo, são sabatinados pelos senadores, não é? Exatamente. A sabatina é uma formalidade. Nós já tivemos episódios de nomeação de ministros do Supremo em que eu fiquei isolado, combatendo o ministro. Aí eu via de um senador, olha, esse ministro é muito jovem, ele vai ficar uns 40 anos lá, eu sou empresário, um dia eu posso precisar dele. Então, esta indicação política leva exatamente a esse tipo de comportamento. Aí você faz 2 ou 3 votos contrários na Comissão de Constituição e Justiça, não é? Então, é por isso que eu defendo a mudança desse modelo. Depois passa pela sabatina, sim, mas a escolha tem que ser em função da meritocracia. O projeto que existe em tudo, né, senador? Projetos, né? A meritocracia deveria prevalecer em qualquer cargo, né? Eu luto há anos, né, por exemplo, para concurso público, para preenchimento da função de ministro do Tribunal de Contas da União e dos Estados. Por quê? Porque tem que ser qualificado tecnicamente e não dado a utilizar o tribunal como uma ferramenta política para alcançar objetivos políticos, como tivemos recentemente, inclusive em relação ao próprio ex-juiz Sérgio Moro, agora em relação a Deltan Dallagnol, a usar o Tribunal de Contas da União como ferramenta política de vingança. Isso não se admite, não é? Não se admite no Estado de Direito. Por isso, a meritocracia é essencial. Esse modelo tem que ser alterado. Então, ao invés de indicação política, meritocracia, depois passa, sim, pelo Senado para a sabatina e vai ao plenário do Senado. Então, é um processo que se amplia e valoriza a qualificação. Obviamente, certamente, o resultado será totalmente diferente, não é? Nós eliminaremos de início a suspeição. Você não poderá afirmar que um ministro do Supremo Tribunal Federal é suspeito quando ele passa pelo crivo da meritocracia e ele demonstra ser o indicado mais preparado para o exercício daquela função. O senhor me respondeu, mas antes eu queria concordar com o senhor, eu que trabalho há quase 30 anos com segurança pública, fazendo problemas do Brasil de segurança pública, e são muitos os problemas. O Brasil talvez seja o país onde não tem conflito geopolítico, não tem conflito que altere a política mundial, mas é o país que, em termos de segurança pública, vive uma zona de conflito, de guerra há muito tempo. Aqui se mata muito, em todos os sentidos. Aqui as leis ainda de um código penal retrógrado de 100 anos permitem muitas barbaridades. Enfim, né? Nós temos que respeitar também os direitos dos humanos vítimas. Mas esse conjunto de regras teve um retrocesso enorme quando a gente perdeu um maior avanço, no meu ponto de vista, em termos de instamento burocrático judiciário, que era a prisão em segunda instância. O senhor tem razão, a maioria dos países prende em primeira instância. Quando você, e concordo com o senhor, acabaram com a segunda instância por causa do Lula.
Foi só por causa do Lula. Exato. E depois que soltaram Lula, soltaram André do Rep, soltaram criminosos do crime organizado terríveis, que deveriam estar presos, bandidos da pior espécie que cometeram todo tipo de crime que você pode imaginar. Depois da extinção da prisão em segunda instância, você voltou o sistema judiciário brasileiro a praticamente a anistiar quem tem acesso a bons advogados, e quem tem acesso a bons advogados hoje não é só o sujeito rico, não. São as máfias. Hoje o PCC é uma máfia que forma advogados e tem bancada de advogados fortíssimos, não é? Então, você torna praticamente o cara inocentado pela prescrição da pena. Se você não julga Exato. nem em segunda instância, a pena é prescrita e você torna toda essa gente praticamente inatingível pela justiça brasileira, o que é lamentável. É por isso que o Brasil fica perto de uma colombização aí. Nós estamos virando uma Colômbia em termos de crime organizado, exatamente por esse excesso de liberdades que a gente tem. E concordo com o senhor, foi um retrocesso terrível a extinção já da prisão em segunda instância, e sou também a favor, como o senhor, da maioria dos países, de prisão já em primeira instância. De crimes Exato. hediondos e crimes o contra a humanidade, mundo crimes hediondos. E crimes de máfia, porque nós já temos máfia no Brasil. O PCC é uma organização Exatamente. mafiosa, não é uma facção criminosa, então fica inatingível. E somos o único país do mundo com um quádruplo grau de jurisdição. Imagine um bandido, ele pode ficar velhinho mesmo, que ele acaba não sendo condenado porque a pena prescreve, não é? Até chegar no quarto grau de jurisdição. Ainda queriam mais um degrau dessa escada, que seria o juiz de garantias, né? Que nós, inclusive, ingressamos com ação junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir a sua concretização. Então, sem dúvida, coloca o Brasil no atraso. Nós estamos aí em matéria de justiça no tempo da barbárie, né? Os outros países avançaram muito. Se nós acabarmos com o foro privilegiado e restabelecermos a prisão em segunda instância, aí sim teremos um sistema judicial compatível com as aspirações de modernidade e podemos comparar, inclusive, com países mais avançados do mundo e poderemos dizer que somos iguais perante a lei. Enquanto prevalecer esse foro privilegiado, que leva muitos a disputar a eleição só para ter esse guarda-chuva protetor e não ser nunca julgado, como ocorreu, né? Agora, durante a Operação Lava Jato, apenas um parlamentar foi condenado pelo Supremo, enquanto tivemos 185 condenações em primeira e segunda instância. 185-1. Portanto, nós temos aí o retrato matemático, inclusive, não é? Do que é esse maldito foro privilegiado que protege aí bandidos de colarinho branco. Esse projeto está lá, é de minha autoria de 2013, foi aprovado no Senado em 2017, dia 31 de maio de 2017, dia 7 de junho de 2017 estava já na Câmara dos Deputados, está pronto para deliberação em plenário, basta uma sessão da Câmara em dois turnos, né, 2 votações, e nós acabaríamos com o foro privilegiado, que estabelece esse conluio que há entre Supremo e Senado e Congresso, porque só o Supremo pode julgar parlamentares e só os senadores podem julgar ministros do Supremo, então se estabelece esse conluio. O fim do foro privilegiado é fundamental para que nós possamos ter uma justiça que seja digna deste nome, né? Onde nós possamos derrotar a impunidade e, sobretudo, afirmar que somos iguais perante a lei. O senhor pode ser candidato pelo Podemos ou não? Olha, Datena, eu tenho os olhos voltados para a realidade. Sei o que está acontecendo nesse país hoje, né? Qualquer candidatura seria uma candidatura de sacrifício. Mas eu atuo na política sempre em função de convocações. Quando o partido me indaga a respeito, eu respondo: vamos aguardar, vamos monitorar os movimentos da política, temos tempo até julho,
Em julho podemos decidir se o partido tem candidato próprio ou toma outra direção. Se eu for convocado, eu não tenho condições de recusar convocações, porque eu sei que poucos acreditam nisso, não é? Mas isso existe ainda na política. Existe o político que cumpre missão, né? Que está na atividade para cumprir missão. Não está por emprego, não está por salário, está por vocação e no cumprimento de uma missão. Então, se entenderem que é uma missão que eu deva cumprir, novamente eu vou acabar cedendo como cedi em 2018. Podia ter sido candidato ao governo do Paraná, tinha uma preferência absoluta para voltar a ser governador e fui candidato a presidente da República para aceitar uma convocação. Aqueles que não acreditam, paciência, mas eu sou assim e já dei demonstrações disso, não é? Então, hoje eu digo que não sou candidato, não devo ser, não pretendo ser, acho que não seria a melhor alternativa pessoal, não é? Mas em julho, se o partido chegar à conclusão que é uma necessidade, que é uma missão que deve ser cumprida, evidentemente nós vamos considerar a possibilidade. Bom, depois da desistência do Moro, um nome que desponta na terceira via mesmo, independente do dinheiro que tem o Partido União, do PSDB, com bons candidatos, com a Simone Tebet, com candidatos que apontam aí, o Dória que está tentando uma posição, mas não sai daqueles 3% e tal, o que parece meio justo pelo tempo que nós temos até as eleições. Mas o Ciro é o cara que desponta aí, que poderia, talvez, aí conseguir combater ou o Bolsonaro, que é o que tem menos votos, seria o mais lógico, ou o Lula. O senhor acredita que o Ciro, por essa indignação, porque o que eu estou estranhando muito, até eu falei com o Serginho, da revista Veja, hoje, e ele compartilhou a posição dele, que eu acho que é verdade, eu ainda não estou sentindo tanto clima de eleição no Brasil, e a gente já era para estar se movimentando em relação a isso. Eu acho que o índice de abstenção no Brasil, ele vai ser maior ainda. Eu não estou sentindo esse clima de que as pessoas estão envolvidas com a política e deveriam estar. O único caminho democrático para mudar um país é a política, não tem outro caminho. Não pensem em outra coisa porque não tem. Eu não estou sentindo isso. Mas até por isso o senhor não acha que o Ciro é o que mais tem possibilidade de talvez amealhar esse povo que está começando a ficar sem esperança mesmo? E essa polarização, não sei se ela é realmente tão grande assim. Na verdade, eu creio que se sairmos às ruas, eu e você, indagando das pessoas, talvez aí 70% ou mais por cento dos brasileiros, eles dirão que ainda não estão definidos. Agora, nós temos um festival de pesquisas, né? Tem pesquisa toda hora, então isso vai embutindo no inconsciente coletivo uma realidade, não é? Uma situação, um cenário, não diria uma realidade, um cenário. Mas eu tenho dúvidas sobre esse cenário. As pesquisas são recorrentes, mas se nós sairmos às ruas, provavelmente encontraremos situação diferente. Você fala do Ciro. Eu considero o Ciro, sem dúvida, um candidato de muito preparo, de muita qualificação, de muito talento. O Ciro é incompreendido, às vezes, porque, obviamente, ele tem profunda indignação, como nós, não é? Em relação a certas situações. E, às vezes, a indignação é parceira da revolta, né? E a revolta passa, muitas vezes, uma imagem de exacerbação. Mas o Ciro tem preparo, tem qualificação, tem vocação política, é bem intencionado, é uma pessoa qualificada e honesta. Então, eu acho que nós temos que valorizar os concorrentes, não é? Eu concorri com o Ciro em 2018, eu tenho que valorizar os concorrentes. É claro que sempre há discordâncias em relação a esse ou aquele posicionamento, há uma visão diferente sobre esse ou aquele problema,
Mas nós não podemos desqualificar as pessoas como se não existisse na atividade pública ninguém que mereça ser qualificado, não é? Porque aí nós estamos trabalhando contra a própria política, não é? Então, eu, com muita tranquilidade e com tranquilidade de consciência, eu afirmo que o Ciro, sim, é um nome qualificado, que merece respeito, que merece ser visto, analisado, né, como um postulante à presidência da República que teria condições de conduzir bem o nosso país. Essa é a minha opinião a respeito dele, imparcial, da Terra. Essa é a minha opinião insuspeita, porque não milito nos mesmos quadros partidários que ele milita. Bom, não precisa ser inimigo, né? Adversário você até respeita, não precisa ser inimigo. Esse é o princípio da democracia, o princípio do contrário, de você ouvir pelo menos o que o outro fala e argumentar. Isso é democrático. O que não é democrático é desequilíbrio de poder. E volta e meia a gente fica brincando de desequilíbrio de poder. Isso não é democrático. O ministro Barroso acusou parte das Forças Armadas de estar sendo orientada para atacar o processo eleitoral. Claro que o Ministério da Defesa diz que a fala do Barroso é irresponsável. Essa briga de poderes não ajuda em nada a democracia, não vai levar a lugar nenhum. E o que é que o senhor analisa como político experiente, capaz e de minha total confiança? Como é que o senhor analisa de novo essa briga do Supremo com o Poder Executivo e agora com as Forças Armadas, que é uma instituição respeitadíssima, vindo junto? Isso é consequência desse estado de beligerância política, né, que se instalou no país a partir de 2018. Essa interdependência entre os poderes acaba sendo contaminada ou ela se deteriora na medida em que atiçamos o fogo, né? Na verdade, eu creio que a democracia é a solução para tudo. Por exemplo, a democracia cuida da democracia, não são as Forças Armadas que cuidam da democracia. Quem deve cuidar da democracia é a democracia. É a própria democracia que decide se temos ou não Forças Armadas. E se a democracia diz que temos Forças Armadas, cabe à democracia dizer qual é a roupagem para a existência das Forças Armadas. Então, eu creio que há exagero quando se condena o ministro Barroso por ter emitido uma opinião. Respeito às instituições é fundamental, mas nem sempre os integrantes dessa... Por exemplo, respeito às Forças Armadas é fundamental, mas nem sempre integrantes das Forças Armadas agem para merecer o respeito. Então, você deixar de respeitar um integrante das Forças Armadas não significa que você está desrespeitando a instituição. Existe, se caminharmos para a polarização, um candidato que seja, do seu ponto de vista, melhor para o Brasil? Ou o Lula ou o Bolsonaro? Ou o Podemos fica, inclusive, fora de apoio a qualquer um dos dois no eventual segundo turno? Bem, Datena, não é estratégico responder a sua pergunta, nem de uma forma nem de outra, exatamente porque aí estaríamos jogando a toalha, não é? A pergunta é inteligente, a pergunta, porque coloca o entrevistado em dificuldade. E é preciso colocar, de vez em quando, o entrevistado em dificuldade, senão fica sem graça. Eu não concordo. A pergunta é burra quando o entrevistado é inteligente, como o senhor, que eu já devia saber que estrategicamente não poderia responder. Porque ao responder eu estou jogando a toalha, abandonando a possibilidade de um terceiro nome chegar ao segundo turno, né? Então, por isso, a pergunta fica sem resposta. Eu não gosto de deixar de responder, Datena, mas essa, por uma questão estratégica, tem que ficar sem resposta. Gozado, eu estou aprendendo um pouco de política, porque foi exatamente isso que eu disse hoje de manhã, que eu disse a um excelente profissional que me perguntava, falei assim, olha, eu te respondo em 2 semanas. Quer dizer que eu nunca deixei de responder na lata. Eu sempre respondi na lata e às vezes algumas coisas com agressividade, mas
Eu falei assim, ó, daqui 2 semanas eu te respondo. Isso parece que eu estou começando a tomar umas Datena. liçõezinhas lá com o nosso Cajuru, com o senhor e com pessoas que eu respeito aí. Pois é, Senador, eu acho que uma quando eu ótima enumerei semana os ao meus senhor. senadores lá, eu esqueci de falar do Ah, Marcos Doval também, que é um outro grande companheiro, né? Mas você tem razão, é, Datena. Às vezes você é acusado de sincericida. E eu também sou, às vezes, é, acusado de sincericida. é, é. A Agora, resposta pronta, né? senador, o detalhe é o seguinte, olha, que o senhor tenha uma ótima semana, dê um abraço lá no Jorge hoje e nos senadores aí, que forma uma espécie de uma confraria. O Podemos é meio que diferente, parece que é um clube, não parece que é um partido, é um negócio assim, pelo que o Cajuru me conta, é meio que uma confraria ali, então é um negócio muito bacana, eu acho legal isso. Bom, que o senhor É que tenha uma nós ótima buscamos semana, que Deus te proteja. Como é que está o quadro político no Paraná, hein? Como é que vai o filho do meu amigo Ratinho? O Ratinho, eu adoro o Ratinho, sempre fui fã do Ratinho, amigo do Ratinho. Estava na Record quando o Ratinho chegou. E o filho dele vai indo muito bem na política. Esse menino vai ter um futuro político grande, viu? Eu não sei como é que vai ser o futuro político dele, mas tem uma perspectiva boa, porque diferente do pai e diferente do locutor que vos fala, ele fala pouco e parece que age muito. Como é que está o quadro político aí no Paraná em relação ao Ratinho, que eu acho que é um político que tem futuro? Não sei se ele vai ganhar ou se vai perder as eleições aí, mas gostaria de saber como é que anda o quadro político no Paraná. Ainda não há uma definição, né, Datena? Ainda há muita indefinição. De qualquer forma, não há alternativas variadas, não é? Ah, não temos excesso de postulantes para o cargo de governador. Esse processo de reeleição, né, independentemente de ser Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, qualquer estado brasileiro, o Instituto da Reeleição, ele torna o processo eleitoral comprometido do ponto de vista da acumulação de legendas em torno do governador. Né? Então, o governador tem essa facilidade de assambarcar as legendas. Né? Então, vai eliminando a concorrência. Então, isto é um dos males da reeleição. Eu combato a reeleição, ela não deu certo no Brasil, não é? E é uma das propostas que devem ser discutidas pelo Congresso com muita seriedade, essa da reeleição. Mas em relação ao Paraná, realmente o Ratinho tem uma preferência nas pesquisas de opinião pública, ele está bem à frente dos demais concorrentes, não é? E não sabemos se esse quadro terá alteração até julho ou não. Temos que aguardar. Senador, ótima semana, um abraço grande, principalmente do Jorginho, que é meu irmão, camarada, desde pequenininho, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, sou 3 ou 4 anos mais velho que ele. A gente se conheceu lá em Ribeirão há muito tempo e teve uma carreira muito feliz enquanto estivemos juntos aí. O Cajuru, que eu acho um fenômeno de comunicação. Abraço grande ao senhor, fique com Deus e saúde para os seus e para o pessoal do partido aí. Abraço grande. Muito obrigado, Datena. O Cajuru realmente é uma figura ímpar, um amigo raro, não é? Hoje à noite estarei em Brasília já e levarei o seu abraço a todos eles. Um grande abraço a você, muito obrigado. Sou seu admirador, um grande comunicador e espero que seja também um grande senador. Parabéns aí pelo seu trabalho, um grande abraço. Abraço.